Evangelho de hoje, deste sábado, dia 22 de fevereiro. Hoje é a festa da Cátedra de São Pedro. Inspirado por Deus, Pedro reconhece Jesus como Messias. E hoje, vivendo esta festa da Cátedra de Pedro, vamos professar também a nossa fé em Cristo Jesus, como Mestre e Senhor das nossas vidas, enviado do Pai, e vamos lhe pedir a graça de testemunhá-lo com palavras, com ações, com obras. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cátedra é o símbolo da autoridade, do magistério da igreja, do bispo, da catedral, que é a igreja mãe da diocese, do Papa, que é o pastor da nossa igreja. A Cátedra de São Pedro é o reconhecimento da sua autoridade e mostra a organização da igreja, que temos que ouvir a voz deste pastor que nos leva ao bom pastor que é Jesus. Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essa investidura dada por Jesus foi reforçada depois da ressurreição. Alimente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. Os evangelhos fazem inúmeras referências a Pedro, que foi o primeiro Papa. A autoridade de Pedro e de seus sucessores, os papas, se expressa pelo serviço, pela semelhança do Mestre Jesus, pelo pastor que veio para servir e não para ser servido. Nesta festa de hoje, que a exemplo de São Pedro também possamos professar a nossa fé em Jesus, e que a voz da igreja, a voz do Papa, a voz dos pastores da igreja, dos bispos, dos sacerdotes, possam nos auxiliar em nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Que possamos acolher essa voz que é a voz de Deus, que é essa voz que vai permitir que a gente siga o caminho que é Jesus. É essa voz do pastor, a voz da igreja, a voz dos sacerdotes, dos bispos e do Papa, que nos leva à verdadeira voz, que é Deus, que é Jesus. Eles se colocam a serviço do reino dos céus para auxiliar cada pessoa, cada filho, cada filha de Deus, para seguirem no caminho certo, o caminho da salvação, para seguirem por Jesus. E que nessa festa de hoje também possamos ser essas pessoas que apontem este caminho para o reino dos céus, que apontem este caminho para Jesus, para o verdadeiro pastor. É essa voz que nós devemos ouvir, a voz de Jesus. O mundo hoje nos traz muitas vozes, Temos muitas opções, temos muito barulho, quantas informações. A internet nos bombardeia todos os dias de muitas informações, mas temos que ter a voz no nosso coração, a voz da nossa consciência deve ser a voz de Jesus. Claro, conseguimos ouvir o que o mundo nos fala, mas não podemos deixar de ouvir
a voz de Deus e permitir que essa voz, a voz de Jesus, nos guie e nos mostre de que maneira devemos agir perante a voz do mundo, que muitas vezes é contrária à voz de Deus. Nós temos que seguir pelo caminho do Evangelho. Nós temos que ouvir a voz de Jesus e ter o discernimento para também auxiliar aos outros, que esta é a verdade, que é o Evangelho que as pessoas devem seguir, que muitas vozes são transmitidas aí, são colocadas pelo ar, são jogadas nas redes sociais, na internet, mas nós temos que perseverar e permitir que a voz de Deus, que o Evangelho seja semeado em todos os corações.